Fala pessoal, estamos de volta. Acredito que agora vai dar certo, que a internet vai colaborar. E então a gente vai bater um papo com o professor Vini. Então quem estiver aí nos assistindo, já vai mandando pra gente aí qual o seu nome, de que escola você é, qual cidade que você é. Manda um alô pra gente aí, pra gente saber, pra gente se conhecer. Tá legal? Vou chamar aqui o professor Vini para bater um papo com a gente. Vamos lá, deixa eu achar aqui. Vamos ver se agora vai. O Júnior de Bauru. Ó, o Murilo, o grande Murilo. Ô, professor Vini. Finalmente, hein? Finalmente, agora deu tudo certo. Muito bom. Pessoal, que está assistindo a gente aqui, então, as perguntas aqui embaixo, no quadradinho, que tem um ponto de interrogação, para que a gente não perca nenhuma delas e a gente consiga respondendo vocês. Tá legal? Vini, obrigado pela participação aqui com a gente. Eu queria já que você pudesse se apresentar, contar um pouquinho aí quem você é, o que você faz atualmente. Manda bala aí. Bom, atualmente, além de apanhar do Instagram para conseguir me conectar, enfim. Bom, eu fui professor de física e de ciências por muitos anos, décadas, né? Escrevo livros didáticos há muitos anos. Comecei na educação à distância nos anos 1980, na verdade, em 1982, para vocês terem uma ideia de quanto tempo que eu penso nisso, né? Porque eu escrevi o curso, que era o Telecurso de Física, Telecurso segundo grau, da Fundação Roberto Marinho, né? Foi aí que eu comecei nessa vida de teleeducador. Bom, trabalhei em editoras, editei muitos livros e atualmente eu sou o editor científico da Zoom e sou um dos autores dos materiais que a Zoom envia para todas as escolas, enfim, que os alunos e professores de todas as escolas vinculadas à Zoom, Education for Life, né, utilizam nas escolas. Esse é o meu principal trabalho atualmente e, enfim, é o que nós estamos fazendo atualmente, né? Não, muito bom. A gente Preparando tem os muito... materiais para o ano que vem. É isso aí, a correria, né, Vini? E a gente tem muito orgulho aí de ter você na nossa equipe. Ô, Vini, você também é responsável aí pela curadoria, né, dos vídeos de física do YouTube Edu, né? Eu fui. Eu trabalhei nos primeiros anos dessa plataforma, depois com o trabalho, principalmente as correrias de fechamento que a gente tem sempre na Zoom, né? Eu acabei me afastando desse trabalho, mas eu, durante 3 anos, eu fui um dos curadores dos vídeos de física que aparecem na plataforma YouTube Edu, né? Que é aquela plataforma que muitos estudantes usam para se preparar para o Enem e para outros vestibulares, né? Muito bom, cara. Ó, mandar um beijo aqui, um abraço para Sandra, do Lumen Garça. Aqui a Juana Silva, boa tarde. Rafael Bonequini, pô, muito legal. Lucas Bandeira aqui com a gente. Muito bom. Beleza. Ô, Vini, na sua opinião, cara, me dá uma... O que você acha? Por que está sendo tão difícil das pessoas entenderem a necessidade desse afastamento social, digamos assim, nesse momento? Qual que é a tua opinião sobre isso, cara? Isso é uma coisa preocupante para alguém que é professor de ciências há tantos anos, né? Eu já pensava muito nessa questão. Acho que sua mão pode estar no microfone aí, viu, Vini? O som está batendo. Pode ser, pode ser. Ah, agora ficou bom. Melhorou, né? Tá. Melhorou. Então, eu já, durante muito tempo, eu já estive muito preocupado com essa questão por causa das vacinas, né? Esse movimento anti-vacinas, a maneira como ele se espalhou, me fez pensar nessa questão de, por que será que isso está acontecendo?
né? Por que que as pessoas têm tanta dificuldade de entender o significado dessa coisa? Quer dizer, o que que é a vacina? Por que que ela é importante? Por que que Uhum. a gente tem, né? As pessoas não perceberem a importância, a necessidade das vacinas. Sim. E esse problema agora apareceu multiplicado muitas vezes, né? Por conta dessa pandemia, né? Uhum. Que é essa doença, a Covid-19. Né? Então, é claro que essa discussão se torna muito complicada quando entra o aspecto econômico também, né? Porque, é claro, a gente compreende que no Brasil tem muita gente que trabalha na segunda-feira para comer na terça. Aham. E isso é sério, quer dizer, você pedir para o cara ficar em casa, como ficar em casa? Daí o que o cara vai comer no dia seguinte? Isso é muito Sim. complicado, né? Então, claro que para essa situação em particular, né, a gente teria que ter uma política de Estado muito mais efetiva do que está tendo. Né? Uhum. Mas eu acho também que as pessoas não se envolvem com a quarentena, ou pelo menos a gente vê muita gente que não se envolve, não só por conta da questão da sobrevivência, mas também porque não compreendem o que, que significa uma epidemia, uma pandemia, o que, que significa um vírus se reproduzindo, né, e sendo transmitido de pessoa para pessoa, na intensidade em que esse vírus está se propagando. Né? Uhum. E eu acho que isso é um problema que está relacionado com o ensino de ciências na escola. Né? E que contribui para essa falta de compreensão. Né? E eu acho que esse é um momento que a gente precisa realmente fazer uma reflexão profunda a respeito do que é esse ensino de ciências que a Uhum. gente está proporcionando nas escolas, né? Principalmente nas escolas públicas. Né? Sim. Eu ia te perguntar isso, como você foi professor de ciências aí 40 anos, né? Sim. Como que tá as ciências, as aulas de ciências vamos separar aqui no ensino fundamental? O que realmente tem sido ensinado e o que os alunos estão aprendendo em ciências no ensino fundamental hoje? Então, essa é uma excelente pergunta. Por quê? Porque eu acho que o enfoque para responder a essa questão que tem que mudar. Né? Nós temos uma preocupação que a escola, sempre que se discute o que tem que ensinar, o que tem que ensinar, né, acaba se caindo na tal da escola conteudista. Né? Uhum. Quer dizer, não, porque a escola é conteudista, como se isso se contrapusesse a um ensino. O que seria um ensino não conteudista? O fato é que isso não existe. Qualquer tipo de ensino tem que ter um conteúdo. Né? Acontece que quando esse conteúdo ele está identificado com os conteúdos tradicionais, aqueles conteúdos que a escola, né, o fundamental, o ensino médio, Uhum. herdou do ensino universitário, aí que a coisa começa a complicar. Né? Porque é assim, então o que, que o aluno precisa aprender? Ele precisa aprender o que é célula, ele precisa aprender o que é vírus, ele precisa aprender o que é epidemia, ele precisa fazer as 4 operações fundamentais, ele precisa aprender a ler e escrever. E essa Uhum. coisa vai numa lista infinita de temas e de assuntos e de é, conteúdos de matemática, de física, de química, de biologia, enfim,
de geografia, de história, de língua portuguesa. E isso fica uma coisa que não tem fim, né? Ficam listas intermináveis, né? E que acabam, eu acho que, no meu entender, afastam os alunos daquilo que a escola tinha que verdadeiramente proporcionar, que é o encantamento pelo conhecimento, né? A escola faz o contrário. Em vez dela encantar os alunos pelo conhecimento, ela espanta os alunos, né? Quando você fala de química para qualquer pessoa que não é químico, a pessoa se espanta. Mesmo tendo feito ensino médio, qualquer pergunta de química que você faz, a pessoa ela se sente totalmente à vontade para dizer que não sabe. Não sabe. As pessoas, se você sair na rua perguntando para a pessoa se já fez graduação, já tem uma formação de curso superior? Tenho. É em química? Não, não é. Bom, então o que você sabe de química? Certamente a pessoa vai te dizer, não sei nada. Essa é a sensação que as pessoas têm, né? Sim, sim. E eu acho que isso acaba acontecendo porque a maneira como a escola se prepara para ensinar é sempre por listas de conteúdos que vêm das disciplinas tradicionais, né? Que vêm da gramática, da literatura, da matemática, da física, da biologia, da história, da geografia. E eu acho que nós precisamos começar a mudar isso seriamente. Eu acho que a função da escola é discutir os grandes problemas do mundo e apelar para os conteúdos para compreender esses grandes problemas do mundo, né? O que acontece é que esse caminho ele cria um grande desafio para a escola, que é a questão da avaliação. Eu acho que o que as pessoas têm muita dificuldade é de pensar como seria uma escola onde você avalia sem fazer perguntas tipo o que é uma célula, quanto tempo demora para uma pedra cair de uma altura não sei quanto, num lugar onde a aceleração da gravidade é 10 metros por segundo ao quadrado. Isso tem que ser mudado, na minha visão, entende? Sim. Quer dizer, é claro que as pessoas precisam compreender que fazer equações para compreender coisas da natureza é uma ferramenta muito poderosa das ciências. Mas saber isso não significa que você tem que fazer como um físico, pegar as equações e fazer cálculos. Isso são duas coisas que deveriam ser consideradas muito diferentes, né? Então, cálculo, bom, deixa os cálculos para os físicos, para quem quiser ser físico, para quem quiser ser matemático, né? Como você deixa o conhecimento profundo das leis para quem quer ser um advogado, né? Mas conhecer as leis de maneira mais geral, todos os cidadãos precisam conhecer, né? E eu não estou falando, evidentemente, daquelas leis mais que a gente poderia chamar até as leis que estão presentes nas religiões, né? Porque aquela história do não matarás, né, é uma lei muito antiga, muito anterior às nossas constituições e tudo isso, né? Agora, você não precisa ficar convencendo ninguém de que essa lei é importante, né? No entanto, você vê a quantidade de gente que desobedece essa lei. É muito no mundo, né? Se a gente pensar que tem até indústria do armamento, é uma coisa louca isso, né? Enfim, voltando para a educação, eu acho que o fato é o seguinte:
Eu acho que as pessoas precisam pensar em educação como uma forma de aprender a conversar sobre os grandes problemas do mundo, né? E não uma forma de aprender a Repete responder aí, Vini, rapidamente. repete essa frase aí que eu vou escrever ela. A educação como uma forma das pessoas aprenderem a conversar sobre os grandes problemas do mundo, né? Muito Ter bom. uma conversa apoiada em conhecimento científico, né? Então, para isso, as pessoas precisam ter cultura em ciência, Uhum. né? Cultura que envolve tudo, envolve a história, envolve a geografia, envolve a literatura e envolve a física, a química, a biologia, a astronomia, tudo isso, Uhum. né? Agora, como a gente faz aula para depositar nos alunos conhecimento e depois dar uma prova para ver se eles devolvem o conhecimento na prova, né? Uhum. Que é o modelo que o Paulo Freire chamou de educação bancária, né? Uhum. Você deposita o conhecimento lá e depois a prova é o cheque, né? Aí você tem que ver se o cheque tem fundos, né? Que é a nota que o aluno apresenta, certo? Isso é uma coisa Sim. que é um desvio, tá? Não funciona isso. É isso. Eu acho que é aí que reside o grande Uhum. problema que a gente tem hoje, né? Sim. Tem um texto interessante, o Dewey, o John Dewey, escreveu os principais textos dele nas duas primeiras décadas do século passado, né? Década de 1910 e década de 1920. Uhum. Em 1930 ele também escreveu algumas coisas. E você vê, no tempo dele, ele escreveu um texto que ele dizia que a gente não pode tratar o aluno como se o aluno fosse um gramofone. Veja o que ele dizia, né? Porque Uhum. gramofone era a tecnologia que ele tinha na época. Sim. Então ele diz assim: o aluno é um gramofone. O aluno é o disco do gramofone, onde você grava as coisas. Depois você põe o disco no gramofone, é o dia da prova. Você põe o disco no gramofone e toca. E aquilo que você gravou é reproduzido, né? Sim. Então, ele fala disso. Quer dizer, você não pode considerar que o aluno é esse gramofone que reproduz o disco que foi gravado no dia da aula, né? Sim, sim. E acabou que tudo isso que acabou desencadeando aí que você estava falando foi que eu perguntei para você sobre as aulas de ciência no ensino fundamental. E não sei se isso pode também você também levar isso para o ensino médio, né? Que aí biologia, física, química tem é a mesma coisa. Você vê diferente nisso, Vini? Não, então, eu acho que não. Eu acho que o que acontece é que é evidente que, à medida que os alunos vão ficando mais maduros, eles Uhum. podem se aprofundar mais nas discussões, né? Sim. Inclusive nas discussões éticas, por exemplo, né? E o que significa essa questão da ética na ciência, que é uma coisa super importante, né? Uhum. Hoje mesmo a gente tem visto esse tipo de discussão por conta dos remédios, né? Para Sim. você fazer um teste com um remédio, você precisa pedir uma autorização para as comissões de ética que existem, de ética na ciência, né? Sim, sim, Porque sim. você não pode ir administrando remédios para as pessoas sem controle, sem, né? Então isso implica uma questão ética também, né? Agora, Sim. o que é importante é que nas escolas se colocassem projetos para que os alunos discutissem as grandes questões. Olha, uma questão importante que se coloca hoje, o problema Uhum. da energia nuclear, né? A gente tem um problema seríssimo que é a poluição causada pelos combustíveis fósseis. Sim. Bom, Entendi.
Ô, Vini, Poderíamos sair dos combustíveis fósseis e usar é, combustível nuclear? Qual é o perigo disso? Quer dizer, quais as vantagens em relação ao combustível fóssil de usar energia nuclear? Do aí a ponto de vista. discussão, né, dos problemas que acontecem no mundo. Aí eu ia fazer um gancho aqui, cara. Aí já vou puxar um pouco a sardinha para Zoom, né, cara? Certo. Como é que você acha que a Zoom, já que você é um dos autores, aí você escreve uma boa parte dos nossos materiais, como é que você acha que a nossa metodologia, o nosso material que está nas escolas do Brasil pode ajudar nessa argumentação das pessoas diante dos problemas que a gente enfrenta? Qual que é a tua opinião? Não, então, os materiais que a gente tem produzido na Zoom, a gente tem uma preocupação muito grande com essa questão do envolvimento das crianças e dos jovens nas atividades que eles fazem, né? Uhum. Então, a primeira coisa é isso. Não é fazer por fazer, né? É fazer porque está encantado por aquele conhecimento, porque tem dúvidas que são verdadeiras, são Uhum. dúvidas dos alunos, não é uma dúvida que o professor botou a pergunta lá na lousa e o aluno tem que responder, não. A gente procura fazer com que os alunos tenham perguntas Sim. e que as atividades que a gente propõe são atividades nas quais eles podem responder às suas próprias perguntas. Essa é a Uhum. ideia, né? Quer dizer, um aluno envolvido com a proposta de ensino, né? Um aluno encantado pelo conhecimento que está em jogo naquele momento na sala de Sim. aula, ele tem outra postura, né? Agora, o problema é que se a gente faz isso no dia a dia e aí num dia para tudo para fazer prova, pronto, né? Encrencou, porque daí fica essa coisa dúbia que o aluno, quando ele se envolve verdadeiramente, ele não decora Uhum. as coisas. Ele não tem Sim. tudo resposta pronta, né? Ele quer pensar no assunto, ele quer falar aquilo que ele está sentindo, aquilo que ele está Uhum. pensando, aquilo que ele refletiu, as dúvidas que estão surgindo para ele, não é? E a Sim. escola você tem espaço para isso, né? Que é o que a Uhum. gente procura criar nas atividades que a gente propõe. Por isso também que a gente faz questão de que as aulas que envolvem a Zoom tenham sempre 100 minutos, né? Uhum. Porque esse envolvimento, essa coisa de discutir, de conversar, conversar entre os pares, conversar na equipe, tirar uma conclusão, comparar essa conclusão com a conclusão de outros, né? Uhum. Tudo isso é uma coisa muito importante para essa formação ampla que a Sim. gente tanto fala hoje em dia, né? Uhum. Que é essa formação para os valores, para as atitudes, né? É, então, você pensar nessa coisa de que nós vivemos em sociedade, que nós temos que entender que determinadas regras são importantes, não porque tem alguma autoridade impondo, mas Uhum. porque nós optamos por isso, porque nós consideramos importante, né? Agora, o que acontece é que isso é totalmente contraditório com selecionar estudantes através de provas, né? Uhum. Com essa, por exemplo, o Enem, né? Não vou discutir que o jeito como se faz hoje é o jeito possível, né? Mas nós temos que caminhar no sentido de colocar alternativas, porque você veja uma prova que tem 90 questões para ser feitas em 4 horas. Então, dá uma média que não chega a 4 minutos por questão. Então, é assim: ou o cara sabe na ponta da língua tudo,
Uhum. Ou ele está perdido? Não tem tempo para pensar. É ler e responder, ler e responder, ler e responder, né? E é É. evidente que isso causa um problema social Uhum. dificílimo, porque uma pessoa que trabalha o dia inteiro e estuda à noite não tem a menor condição de se preparar para um exame que é feito desse jeito, né? Não tem como. Claro É. que quem tem tempo para fazer cursinho, para estudar muitas horas por dia, tal, são as pessoas que vão acabar se saindo bem nesse tipo de exame, né? Uhum. E isso não tem jeito, né? É verdade, a Sabrina Eusébio aqui, ó, escreveu entender, compreender as coisas do cotidiano, e na hora que você estava falando sobre a escola, né, que as pessoas, que a escola muitas vezes afasta, né? Quando a gente fala de química, física, dá até um tremor, né? O Rafael Bonequim escreveu aqui, deveríamos terminar a escola e a faculdade com vontade de aprender mais, né? Isso é uma grande verdade. E aí, falando aqui agora do Covid-19, aí essa triste realidade que a gente está vivendo, né? Como é que você está imaginando o retorno das aulas aí após a quarentena? O que está passando na sua cabeça? Qual que é a sua opinião? Bom, olha, para falar a verdade, atualmente está muito difícil a gente fazer qualquer previsão, né? Uhum. Mas, de qualquer maneira, enfim, o que a gente pode dizer aqui são impressões que a gente tem, né? Sim. Porque, mesmo se você ouve as autoridades, você fica mais confuso do que esclarecido, né? É. O fato é que, vendo o que já aconteceu em outros países, né, a gente percebe que essa história é muito séria, né? Uhum. E eu acho que nós ainda vamos ter que praticar muitas quarentenas, né? Eu acho que essa coisa que tem muita gente que anda falando, né, já, que na verdade nós vamos ter que alternar momentos de atividade com momentos de quarentena, parece que não vai ter outro jeito, vai ser isso mesmo, né? Quer dizer, você abre e vai controlando, começa a aparecer gente doente, e aí você Uhum. tem que fechar, né? E eu acho que isso vai mudar muito, não só vai mudar o jeito da economia, vai mudar o jeito como a gente vai conviver, e, evidentemente, vai mudar muito também a escola, né? Sim. Não sei dizer o que será a escola do ano 2021. Não estou nem me atrevendo a ir muito longe, né? Uhum. Agora, eu acho que essa questão de democratizar os meios de comunicação, sem dúvida nenhuma, está se tornando uma necessidade urgente, urgentíssima, né? Uhum. Quer dizer, hoje em dia não dá para ser um estudante desconectado, né? Eu Sim. acho que o mundo dos estudantes desconectados está acabando, né? E essa questão de poder conectar os milhões e milhões de estudantes das escolas públicas é um Uhum. desafio tecnológico, mas que nós vamos ter que resolver, né? Sim. Parece que o 5G pode dar uma grande ajuda em relação a isso, né? Uhum. Mas, enfim, É. É muito, muito bom. Como você falou aqui sobre a importância da discussão, né, desses problemas cotidianos que a gente enfrenta no mundo, né? E aí a gente fala, pô, como é que a gente vai fazer isso em casa agora, né? E que a gente não está tendo aula. É até bom, foi até um gancho aqui para eu poder falar que as aulas de educação tecnológica da Zoom, elas podem também ser feitas em casa, tá? Quem ainda não acessou, vou até deixar aqui, ó, www.emcasa.zoom.education e tem todas as atividades por lá. A gente também
tem um canal disponível de suporte, onde a gente pode conversar com vocês, com a sua escola, qualquer tipo de ajuda que você precisar, tá? Então, as aulas da Zoom continuam aí, normalmente, em todas as escolas, tá? Ô, Vini, uma coisa que eu gosto muito de... Ah, tem pergunta aqui, ó. Professor Vini, o que o senhor poderia nos dizer sobre o excesso do discurso pedagógico e que não chega à prática? Pergunta do Moisés Silva. Que não chega à prática na sala de aula. O que Sim. você manda para a gente sobre isso, Vini? Olha, eu acho que... Bom, o pano de fundo dessa questão, quer dizer, nós temos muita conversa pedagógica e pouca ação na sala de aula, está relacionada com o problema que eu falei antes, né? Quer dizer, a gente fala de pedagogia, mas continua com uma escola que continua com aquela coisa. Tem uma lista gigantesca de conteúdos para dar conta, independente daquilo que realmente está acontecendo com cada aluno dentro da sala de aula, né? Então, você não vê os alunos verdadeiramente se envolvendo porque é simplesmente impossível, né? Quer dizer, a lista de conteúdos está dada, e está dada há muito tempo. Não é de ontem isso, né? E essa lista de conteúdos, ela está sintetizada nos sites dos vestibulares. Você entra lá, você vai ver essas gigantescas listas de conteúdos, né? Então, eu acho que isso só vai mudar quando a gente realmente tiver a coragem de dizer, chega disso, né? Vamos discutir os problemas reais que a gente tem, né? Vamos discutir os nossos problemas, por exemplo, de saneamento básico, né? Como é que a gente faz para resolver isso? Como é que a gente poderia criar formas de ajudar as pessoas a ter acesso à água potável, por exemplo? Que é um dos problemas que se colocou. Veja, nós temos problemas tão sérios, né? Socialmente falando, no Brasil, a ponto de que a Sabesp está instalando pias para as pessoas poderem lavar as mãos. Veja que coisa inacreditável isso, né? Agora, como é que as pessoas, que muitas delas, claro, mesmo as pessoas que moram em comunidades, tal, elas frequentam escolas. Né? E como é que elas vivem e convivem há tantos anos em situações tão precárias? E a escola não dá nenhuma ferramenta para elas superarem isso, né? É impressionante você pensar nisso, né? Sim, isso é verdade. É verdade. É como Vini, se a escola pode vivesse um continuar. tipo de alienação, né? Sim. Eu ia te perguntar, eu vou primeiro fazer uma pergunta aqui, depois eu vou te pedir para contar aquela história que você sempre fala nas suas palestras, do sujeito que ficou congelado, ele parou no tempo e depois ele se reconheceu na escola, né? Sim. Aí tem uma pergunta aqui da Mari Parra. Como a educação tecnológica visando o STEAM poderá contribuir para a informação e prevenção do Covid-19 nos próximos anos? Caso tenhamos que... Aí cortou aqui. Conseguiu entender, Vini, a pergunta? Não, eu entendi. Eu acho que tem uma coisa importante, né? Que na educação tecnológica proposta pela Zoom, nós temos uma preocupação muito grande que os alunos não sejam apenas consumidores de tecnologia, mas sejam também produtores de tecnologia e, por meio desse processo, passem a ser avaliadores de tecnologia, né? Que eles possam ter uma posição crítica perante as tecnologias a que eles podem ter acesso, né? Então, por exemplo, quando na jornada Z, por exemplo, no 8º ano, eu estou trabalhando nisso, né? Então, tem uma atividade que a gente propõe
para o oitavo, para o nono ano, que é uma atividade para os próprios alunos pensarem em um aplicativo que ajude as pessoas para ver se elas estão com uma determinada doença. No caso da proposta que a gente faz é o sarampo. Né? Como é que você poderia criar um aplicativo que funcionasse a partir de respostas sim ou não, né? E a pessoa pudesse ver, bom, estou com sarampo ou não estou com sarampo? Né? Então, quando um aluno está pensando nisso, ele passa a ser um usuário crítico da tecnologia. E isso é o que pode fazer com que se evite que esse cidadão seja enganado, por exemplo, por um aplicativo que é feito por alguém que, na verdade, quer prejudicar pessoas. Né? Enfim, passa a fazer com que as pessoas tenham uma postura crítica diante dessas tecnologias. Né? Isso se aplica também ao coronavírus, né? Porque é claro que nós vamos ter que começar a pensar nisso também, certo? Quer dizer, tem um aplicativo que eu posso usar para ver se os sintomas que eu estou apresentando justificam eu ir até um hospital ou não, né? E eu usar isso e ter confiança de que isso funciona. E realmente o aplicativo fala, não, fique tranquilo, pode ficar em casa, e você realmente ter a tranquilidade de ficar em casa. Né? Mas as pessoas elas não têm confiança nessas coisas. Sim. Você não tem confiança, muitas não têm nem acesso. Eu também não tenho muita confiança, não. E você vê a quantidade de gente que, apesar de todas as campanhas que as instituições governamentais têm feito, né? A quantidade de pessoas que têm ido nas agências da Caixa Econômica, né? Para tirar dúvidas, para conseguir ter acesso a essa ajuda que o governo está dando para algumas pessoas, né? Os famosos R$ 600. Né? Então, você vê que tem muita gente, inclusive, que não tem celular. Né? É verdade. Então, o Eriva Costa aqui escreveu, né? Muitas escolas também não têm estrutura adequada e tem escola que não tem nem internet, o aluno não tem nem internet, né? Então, mas isso é uma coisa que definitivamente nós vamos ter que exigir. As pessoas vão ter que exigir. Hoje em dia, existir uma escola desconectada é uma coisa que não tem mais sentido, né? E agora, com essa experiência da Covid-19, ficou evidente que não é mais possível ter um aluno desconectado, né? Nem que para isso cada aluno tenha que ter seu próprio telefone celular. E que isso faça parte do material escolar que ele recebe. Né? Um telefone celular, um tablet, que seja, não sei, o que for mais adequado, mais fácil, enfim. Né? Pois é, se as aulas estão sendo pela internet, como é que faz com esse aluno que não tem acesso à internet na casa dele ou no celular? Né? Isso é muito complicado mesmo. O governo do estado está tentando um jeito de transmitir as aulas pela televisão, né? Para os alunos conseguirem... São Paulo, estado de São Paulo? No estado de São Paulo. Né? Transmitindo a aula pela televisão e o aluno assiste a aula na televisão, porque ele não tem a internet e tal, então, pelo menos, ele assistiria num canal aberto, né? Sim, sim. Aí a gente está falando, né, na nova escola, a gente está falando também do aluno, né, como é que ele deve se comportar nesse novo momento, né, e perante a escola. E aí o Daniel Tiepo aqui fez uma pergunta. Professor Vini, como será o professor do século XXI, na sua opinião? Bom, olha, em primeiro lugar, eu quero dizer o seguinte, tá? O professor do século XXI
não será um robô. Pode ter certeza absoluta disso, tá? Não existe a menor possibilidade de a gente conseguir simplesmente substituir todos os professores por máquinas. Uhum. Tudo bem, vamos conversar com essa distância que essa situação de momento, que essa conjuntura nos impõe, né? Mas o aluno tem que ter à sua disposição um professor para quem ele possa fazer perguntas que ele tem na hora que ele está aprendendo, dúvidas que surgem no momento que ele está pesquisando, no momento que ele está fazendo um experimento, enfim, muitas coisas, né? E, pelo que tudo indica, né, se nós realmente começarmos a viver nesse mundo em que nós vamos alternar momentos de convivência com momentos de reclusão, né? Então, nos momentos de convivência, nós vamos ter que aproveitar esses momentos para fazer aquelas coisas que são impossíveis de serem feitas à distância, mesmo que ao vivo, como nós estamos fazendo aqui agora, né? Sim. Porque tem muitas coisas que, se você não está naquele olho no olho, um na frente do outro, né? Principalmente com as crianças pequenas, né? Porque, Isso é. enfim, né? Mandar um abraço aqui pro o Jean, do Colégio do Colégio Batista, o pessoal do Colégio Piedade também, lá lá de Recife. Ô, Vini, conta pra gente aí aquela história que você fala do viajante, do tempo, que eu gosto Sim. bastante de ouvir. Essa história, enfim, uma história para comentar o significado da escola, né? A história é a seguinte: o sujeito ficou preso numa geleira, ficou congelado por 400 anos, né? Então, ele foi congelado em perto de 1700, assim, 1690. Ficou congelado quase 400 anos, aí descongelaram. E aí, quando começaram a mostrar o mundo para ele, ele ficou desesperado, né? Porque, claro, avião, foguete, satélite, lives, né? Pelo Instagram, enfim. E a angústia dele foi só aumentando, aumentando, aumentando. Um dia ele não aguentava mais, saiu pela rua, andando, vendo aquele mundaréu, aqueles edifícios gigantescos, aquelas coisas. De repente, ele encontrou um prédio que ele achou que ele reconhecia. Entrou no prédio e aí, de repente, ele foi para um lugar que finalmente ele ficou sossegado. Era uma sala de aula. Tinha carteiras e uma lousa cheia de giz para ele escrever. Ele falou, finalmente, encontrei um lugar que eu conheço, uma sala de aula, né? Que está igual a 400 anos. Né? É verdade. Essa história ela é muito engraçada, né, cara? Você sempre conta ela, eu acho que ela é muito legal. Eu falei aqui, ó, o Daniel tinha que mandar um WhatsApp aqui me corrigindo, que eu falei do Colégio Piedade, falei Recife, é um colégio de Jaboatão dos Guararapes. E também aqui eu mandar um abraço para Mari, professora Mari, da Escola da URI de Santiago, Rio Grande do Sul, a Ivani, do Colégio Eduardo Marques, Simão Dias, Paula Marcaça aqui da Zoom, Leila Coutinho também, acho que é a Leila da Zoom. Muito legal vocês por aqui. Tem mais uma pergunta aqui, Vini. Uma roubadinha para você aqui, hein? Sim. Como é que você vê, cara, a robótica, que é uma aula prática, né, vai evoluir para esses momentos de isolamento? Como é que você pode nos dar essa pergunta aqui da Michele Nunes? Bom, as aulas de robótica à distância, né, elas têm um aspecto que é
interessante que você sempre pode usar os sites, né, de todas as empresas, que você pode simular o funcionamento dos robôs através da internet, né? Existe aquela placa que, inclusive, nós estamos usando nos nossos materiais, que é a Microbit, né? Criada pela BBC de Londres. Se você entrar no site da Microbit, né? Você encontra no site, inclusive um site em português, e você quer desenvolver uma programação para aquela placa, esse software ele tem uma coisa interessantíssima, que ele tem a placa virtual ligada ao próprio software. Então, você pode fazer a programação e testar a sua programação na própria placa virtual, né? Nós podemos pensar em coisas legal. parecidas com essa, né? Por exemplo, Sim. ter um robô EV3 virtual, né? Então, você montar um robô, enfim, no seu computador, testar como esse robô funciona, né? É claro Sim. que isso é um limite quando a gente compara com a possibilidade de você testar o robô físico mesmo, né? Porque, claro que quando você monta, pega as peças e monta e tal, é uma experiência diferente, né? Então, Sim. eu acho que, pensando nessa escola que alterna momentos à distância com momentos presenciais, né, a gente teria que ter essas duas coisas, né? Nos momentos à distância, a gente usa o robô virtual. Nos momentos presenciais, a gente usa o robô físico mesmo, né? Que a gente pode testar e ver como é que ele está funcionando, porque tem certas coisas que é impossível de fazer virtualmente, né? Há alguns anos atrás, eu pensando nessas questões do ensino à distância, ensino através dos tablets, essa coisa toda, você veja uma coisa, por exemplo, uma experiência que é impossível da gente passar através do vídeo, através de uma comunicação à distância, que é o seguinte, é o sentido do seu próprio peso, né? Quer dizer, essa coisa de você pular e voltar para o chão e sentir que tem uma coisa que te prende ao chão, né? Uma outra coisa que é incrível é, por exemplo, brincar com ímã. Então, você tem 2 ímãs na mão, né? E você vê que, dependendo da posição que você põe, eles se atraem. E, dependendo da posição que você põe, eles se repelem. Essa sensação que você tem nas mãos, né? Sentindo a atração dos ímãs, sentindo a repulsão dos ímãs, isso é impossível de proporcionar virtualmente. Você tem que ter os ímãs na mão. Não tem jeito, isso é inevitável, né? É verdade, não é verdade. Isso é uma coisa que não haverá simulação que resolva isso, né? É verdade, não tem como a gente sentir, né, o positivo, entender quais são essas diferenças, né? Realmente. Ô, Vini, você tem um neto chamado Francisco? Tenho. Que tá aqui na live, mandou uma mensagem aqui, ó, pedindo para você, aqui é o Francisco. Você pode vir aqui explicar o significado da escola para o pessoal da minha? Então, ó, ô Francisco, primeiro que a gente tem que colocar Zoom aí na sua escola, né? E aí, ó, seu avô pode ir aí explicar para todo mundo o significado da escola, né, Vini? Claro, sem dúvida nenhuma. Tem outra pergunta aqui, então, do Alexandre, eu acho que é o Alexandre Amâncio, que é o nosso consultor educacional do Rio de Janeiro. Ele perguntou aqui, a educação tecnológica prepara esses novos alunos para o futuro? Sem dúvida nenhuma. Eu acho que
atualmente, a educação tecnológica, olha, dizendo bem claro, tá? Existem muitas educações tecnológicas, né? Uhum. Muitas formas de fazer isso. Eu acho que a forma como a Zoom propõe a educação tecnológica é uma das formas muito boas, né? Não, certamente não é a única. Agora, eu Sim. vejo também muitos formatos de educação tecnológica que acabam distanciando a tecnologia das pessoas do que verdadeiramente aproximando, né? Uhum. Que é em parte a mesma coisa que acontece se você ensina as ciências de uma maneira muito tradicional. Uhum. Se afasta as pessoas das ciências ao invés de aproximar, né? Sim, Mas, por sim. exemplo, essa questão dos aplicativos. Saber exatamente o que é um aplicativo, como você pode criar um aplicativo, né? Usando Uhum. softwares que estão disponíveis na internet, que você pode pegar e criar um aplicativo e distribuir esse aplicativo, permitir que outras pessoas usem, né? Isso são coisas que a educação tecnológica proporcionada pela Zoom permite aos alunos, né? E isso certamente é uma educação para o futuro, né? Sem dúvida. Uhum. O Amâncio ainda fez mais duas perguntas aqui. Uma ainda ele fala sobre observando o papel da robótica nesse atendimento primário nos hospitais, né, de todo mundo, né? E aí ele faz uma pergunta aqui. Vini, para você, o que muda no processo ensino-aprendizagem? Vivenciamos nessa... Ixi, está confuso aqui ó, a pergunta. Vamos de novo. Vini, para você, o que muda no processo de ensino-aprendizagem vivenciando uma situação como essa pandemia? Entendeu? Bom, entendi. Eu acho que a grande mudança é algo que nós já comentamos aqui. Eu Uhum. acho que nós vamos passar muito tempo alternando a possibilidade de conviver com a necessidade de se afastar, né? E isso vai causar um grande impacto na maneira como as escolas vão funcionar, né? Porque é Sim. isso. Enquanto a gente não tiver uma vacina segura para se prevenir desses vírus, né, Uhum. nós vamos ter que alternar momentos. A bateria está fraca. Vou precisar Não, tudo bem. depois conectar aqui com a. Não, tudo bem. A gente também a gente já tá acabando aqui no Tá. o nosso tempo, que o Instagram limita, né? Tudo bem. Ô, Vini, eu queria te agradecer de coração aí por ter vindo aqui bater um papo com a gente. Muito legal. A gente, vocês viram que passou o rabo do meu gato aqui na frente da tela, né? É legal a gente ouvir a opinião dos educadores em geral, né? Sobre diversos temas que têm acontecido. Muito legal te ouvir. A gente gosta bastante de você, a gente gosta bastante de te ouvir. Para a gente é uma honra ter você fazendo parte aqui do nosso time da Zoom, você ajudando a gente a escrever os nossos materiais, tá? Então, queria te agradecer, agradecer todo mundo que esteve aqui presente com a gente, dizer para vocês que todas as lives elas vão depois para o nosso YouTube, você pode assistir depois lá, compartilhar com todo mundo da sua escola, tá bom? E aqui, ó, a Michelle Nunes já falou, amei, quero levá-lo para minha escola. Gente, depois manda um e-mail, zac@zoom.education, Z-A-C, Zoom Atendimento ao Cliente, @zoom.education, que a gente conversa do Vini lá, bater um papo lá na escola de vocês, tá bom? A gente pode fazer também por internet, a gente dá um jeito, tá bom? Sem Beleza? Vini, dúvida. obrigado. Obrigado a todo mundo que esteve aqui com a gente. Show, Obrigado a valeu. vocês. Um beijão a todos. Adorei estar aqui com vocês. Espero que a gente tenha outras. A hora que vocês quiserem, é só chamar. Com Legal? certeza teremos. Valeu, gente. Falou. Tchau, Tchau, tchau. gente.